Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre Teorema de Pitágoras. Então, antes de falar especificamente do teorema, vamos ver algumas curiosidades a respeito dele. Então, vamos supor um exemplo onde você tem um arquiteto projetando uma piscina com a superfície em forma de triângulo retângulo. Então, vamos ver aqui o projeto. Os lados da piscina medirão 3, 4 e 5 metros. 3, 4 e 5 metros, formando um triângulo retângulo, aquele que tem um dos ângulos igual a 90 graus, ou um ângulo reto. Em cada um dos lados de sua borda haverá uma região quadrada, em cada um dos lados uma região quadrada, coberta por grandes pisos, que serão também quadrados. Nessas regiões haverá cadeiras para tomar sol e relaxar. O restante da região será coberta por grama. Então aqui nós temos o esquema do projeto. Agora observe uma curiosidade, né? Se nós pegarmos o lado maior, que tem medida de 5 metros, né? No lado maior, o quadrado formado e que será coberto por pisos também quadrados, ele tem uma área igual a 25 metros quadrados, ou seja, 5 vezes 5, lado vezes lado, 25 metros quadrados. Essa área será igual à área do quadrado formado em relação ao lado de 4 metros, portanto, 4 vezes 4, área deste quadrado, 16. E o quadrado restante, aqui em amarelo, terá a área igual a 3 vezes 3, área igual a 9 quadrado, 9 metros quadrados. Então, observe a curiosidade, né? A área maior, formada por 25 pisos quadrados, corresponde à soma das áreas das outras duas regiões quadradas menores. Então, 25 é igual a 16 mais 9, ou seja, a soma dos quadrados das outras duas áreas. 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 igual a 16 mais 9. 25 igual a 25. Essa relação, ela vai dar origem ao teorema chamado Teorema de Pitágoras. Observe essa figura aqui, né? As áreas C e D, se nós colocarmos nesses recipientes areia ou qualquer líquido, né, quando eles escoarem para outra área, eles acabam preenchendo a área toda. Também uma curiosidade a respeito, né, dessas medidas. Essa relação já é conhecida há bastante tempo, bem antes, né, de se ter definido a relação entre essas medidas. Então, no Egito Antigo, eles utilizavam uma corda com 13 nós igualmente espaçadas, que era dividida em 12 partes iguais para a marcação das áreas dos territórios na agricultura. Usavam isso também na construção, ou seja, eles formavam um triângulo com essa corda que tinha as medidas 3, 4 e 5 unidades. E aí eles tinham certeza de que o ângulo formado entre dois dos lados era um ângulo reto, ou seja, facilitava a utilização dos ângulos retos ou cantos nas construções, usando essa corda com 13 nós, e eles dividiam em 12 partes iguais e acabavam conseguindo a formação de ângulos retos. Observe,
5, 3, 4. E este ângulo formado, eles tinham absoluta certeza que era um ângulo reto. Essa relação entre essas medidas nós chamamos de teorema de Pitágoras e ela é válida para um triângulo retângulo. Para isso nós vamos definir triângulo retângulo que tem um dos ângulos reto, ou seja, igual a 90 graus. A hipotenusa é o maior lado, aquele oposto ao ângulo reto, o que fica do outro lado do ângulo reto. Catetos são os outros lados que formam o ângulo reto. Então, nós podemos definir assim, olha, triângulo retângulo tem um ângulo reto, aqui o ângulo A. O lado maior desse triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo de 90, e os outros dois são chamados catetos, são os lados que formam o ângulo reto. Voltando àquela curiosidade anterior que nós vimos naqueles casos, nós podemos dizer assim, olha, se a hipotenusa eu chamo de A e os outros catetos de B e C, eu posso usar a mesma relação para qualquer triângulo retângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Este é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Alguns exemplos, né? Determine a medida x desconhecida. Quem é x? X aqui é a medida do lado maior. Esse lado maior nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Um cateto mede 12 centímetros, o outro mede 5 centímetros. Aplicando a relação de Pitágoras, ou o teorema de Pitágoras, nós podemos dizer que a medida da hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é x, x ao quadrado, é igual à soma do quadrado das medidas dos dois catetos. Então, x ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144, 25 mais 144 dá 169, e para achar o valor de x, nós extraímos a raiz quadrada de 169 e vamos encontrar o valor 13. Ou seja, a hipotenusa nesse caso mede 13 centímetros, os outros dois catetos 5 e 12. Um outro exemplo, esse exercício que fala sobre um estudo de engenharia, onde nós vamos poder aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o projeto de um telhado, por exemplo, que tem base igual a 6 metros, a altura medida a partir da base tem 1 metro, eu quero saber o comprimento do telhado, que no caso aqui mede x e é a medida da hipotenusa. Então vejamos, usando a relação de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado igual, 1 ao quadrado é 1, 6 ao quadrado 36, x ao quadrado igual a 37. Para achar o valor de x, eu extraio a raiz quadrada de 37, que dá um valor aproximado de 6,08 metros, 6,08 metros. Então, a medida procurada é de aproximadamente 6,08 metros, próximo de 6 metros. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.